Beleza, Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus sempre orando e eu orando pouco. Jesus, o cara orando o tempo inteiro e eu pecando nesse sentido, né? Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu. Caramba, ela termina aqui essa oração, em Lucas. E ele prosseguiu. Suponha algum comentário, gente, sobre a oração do Pai Nosso? Tá, show de Não. bola. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe. A porta já está trancada e a minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele vai se levantar e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Amém. Muito bom, né? E poderoso isso. A gente pode insistir nas coisas que a gente entende precisar, né? E aí Deus vai aqui, né? Jesus vai completar explicando o que Deus dá, né? De acordo com o que a gente pede. Porque Deus é Pai, por isso ele tem uma sabedoria que vai muito além do que o que a gente está pedindo. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Amém. Top, né? Hum, é. Boa. Deus vai dar. Ele não vai dar algo ruim, né? Conforme a gente pedir. Às vezes a gente pede coisas que vão nos fazer mal. Ele não vai dar isso. Não adianta a gente ficar insistindo por coisas ruins, né? Aí ele dá o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quanto mais o Pai do céu, né? Que vai dar coisas boas. Imagina a gente pedir o Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo todos os dias, né? Cada vez mais que ele domine sobre a gente. Que a gente conceda a nossa liberdade de volta para ele. Como era no Jardim do Éden, né? Que a gente tenha a visão do bem muito mais forte do caminho perfeito do que as nossas próprias vontades. É isso que a gente precisa, ter esse discernimento interno, fazer o que é certo durante o dia, durante todos os nossos dias, né? Amém. Que ele possa ajudar a gente com o Espírito Santo, nos dando direção. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. É assim que é, né? Quando a pessoa não quer ver bom naquilo que está acontecendo, ela vê demônio em tudo, né? Poxa vida, curando a vida da pessoa, não, é pelo demônio que ele curou e fez o bem. Que coisa terrível, né? É. Outros exigiram, olha que absurdo, exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar a sua autoridade. Já não era o suficiente? Meu Deus. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá?
Ele vai na lógica do mundo espiritual, né? Que acho que o pessoal nem entende, né? Vai ver e vai falar, né? Mas ele, pô, pra ele, assim, como tudo é muito real, né? A gente às vezes, sei lá, na carnalidade pode não acreditar tanto nisso, né? Mas pra ele, poxa, ele sabe de onde ele tá vindo, tudo que tá acontecendo e quão real é o mundo espiritual. E aí ele fala, poxa, são reinos, né? Como que o reino vai estar lutando contra si mesmo? Aí ele tá indo em direção à queda, mas não, é o contrário. Na verdade, eu tô vindo contra, eu sou do outro lado, eu sou do lado do bem, né? E eu tô combatendo o demônio. E se meu poder vem de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios. De modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Pois é, se a questão de expulsar demônio é pelo próprio Satanás, o que você vai falar dos seus discípulos que também expulsam demônios, né? Para essa galera que estava vindo e exigindo de Jesus um sinal. E julgando ele como tendo poder dado pelo Beelzebul, que absurdo. Se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. É isso aí, amém. Pois, quando o homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros. Que é quem esse homem forte, né? No caso aqui. É o Satanás, né? Controlando todo mundo e as coisas ruins dele. Mas até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Jesus aqui no caso ele é o ladrão, né? Ele que tá vindo e roubando aqui a gente do inimigo, graças a Deus. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas, não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. É isso que Deus faz, né? Ele traz ordem, paz, deixa tudo bonitinho, tranquilo. Aí a gente que às vezes vai lá e quer buscar encrenca de novo. Nossa casa tem que estar cheia com o Espírito Santo, senão... Então o Espírito busca outros 7 espíritos piores que ele e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Ô, Daniel, desculpa que eu entrei depois. É qual passagem que você está lendo? Só para acompanhar aqui, que eu estou só ouvindo você. Ah, obrigado por perguntar. É Lucas 11. Agora estamos no Lucas versículo 11, tá. 26. Vou anotar aqui. Obrigada. Imagina. Olha só, gente, que absurdo. Eu sentia isso, viu? Com alguns problemas que eu já tive no passado. Poxa, se eu cedia a eles, parecia que ficava pior do que era antes, né? Então a gente vê o quão real é isso. O quanto a gente tem que estar esperto e não brincar, né? Com as nossas dificuldades e se encher do Espírito Santo. Poxa, esse texto é bem perfeito, né? Olha com que ele começa. Com a questão da oração, os discípulos pedindo para ensinar a orar. Aí Jesus fala: olha, o Pai é bom, ele não vai dar coisas ruins para você, então pede o que é de melhor, pede o Espírito Santo. Aí ele vai lá, opera milagres. As pessoas, pô, da onde tá vindo isso? Isso daí tá vindo de Beelzebul. Ele, não, é o oposto, poxa, tá vindo do Espírito Santo. Acordem. E aí ele começa a falar do mundo espiritual. Ele fala, é uma batalha. São 2 reinos, eu tô de um lado, tô combatendo o outro. Tinha um homem forte aí perturbando vocês, eu tô vindo pra atacar ele, roubar vocês pra mim. Aí, se eu faço isso, liberto vocês, que nem ele libertou aquele homem lá que era mudo e tava endemoniado, e vocês voltam a brincar com coisa ruim, volta pior ainda. O demônio lá fica vagando e depois ele traz outros espíritos e volta pior ainda. Poxa, eu já passei por coisas desse sentido. É verdade, é pior mesmo. A gente parece que Eu vai também. mais fundo. Total, eu também. Cheguei ao fundo do poço. Horrível, né? Horrível. Deus não deseja, vou te falar, Daniel, não desejo para ninguém. Poxa, ele Muito deu a ruim. arma pelo menos, né? Ele falou, ora, pede pra se encher do Espírito Santo. Ainda bem que ele deu o caminho. Vamos pedir, vamos orar, vamos terminar orando aí o Pai Nosso e a gente pedir o Espírito Santo encher a gente para dar discernimento, a gente saber para onde ir. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: Feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Verdade.
Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Haha. Ah, Né? Salmos é 1. isso. Bem-aventurado é o homem que não anda com quem é escarnecedor, quem é ruim, quem é ímpio, até porque o pessoal fala, a gente é a média das pessoas com quem a gente anda. Você vai andar com tranqueira, você vai ficar ruim igual, né? Uhum. E aí quem que é quem que é bom? Quem que é feliz? Quem é bem-aventurado? Quem medita na palavra do Senhor dia e noite. Então, ouvir a palavra de Deus e a praticar. Poxa, essa é a É. nossa luta. Né? Infelizmente a nossa carne vencida quer umas coisas idiotas. O demônio vem tentar. Daniel, só para posso falar, não? Claro, à vontade, Ah, todo tá. mundo. Eu falo pra cara. Fica Às à vezes eu vontade. não falo, às vezes eu falo. Fala, né, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Total. E hoje mesmo de manhã, uma menina que eu tenho cuidado, assim, cuidado não, né? Ela, né, enfim, ela tá indo para a igreja e tal. Eu falei isso para ela, a gente tem que se fortalecer, caminhar com gente mais forte que a gente, entendeu? É E o verdade. pastor Rodrigo uma vez falou isso, né, sobre o nosso destino profético. Acho que tem a ver total com isso, né? Deus tem, a gente é uma potência, né? Pô, Sim. pode fazer coisas maravilhosas, tem lá todo um potencial. Aí a gente às vezes escolhe desperdiçar a vida. Ontem eu e a Maria a gente tava falando por isso. Pô, quanta gente às vezes se chateia. Nossa, poderia ter feito tantas coisas antes. Mas beleza, foi o caminho, né? Estamos aqui. Agora é daqui pra frente. Não vamos perder tempo. Vamos tentar não Olhar perder para tempo. frente, né? Não dá mais para olhar para trás. Eu paro e penso, eu, né, tenho 37, me converti com 24. Eu, cara, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse, sabe? Mas amém. Agora é daqui para frente. Eu nasci na igreja. Aí, Uhum. tipo, às vezes você não valoriza tanto, sabe? É bom quebrar um pouquinho a cara, porque você acorda. Mas podia não ter quebrado, podia ser igual essas pessoas aí que parece que é novinha e já tem toda uma direção de Deus, vão pra cima, né? Não é? Não foi o meu caso, mas estamos junto. A partir daqui, né? Vamos pra cima. O importante é isso. Errando que a gente acerta, né? É, estando junto com pessoas boas, a gente erra menos, né? A gente, Com certeza. é, Total, vou te falar, total. vamos orar, se encher do Espírito Santo, ganhar esse discernimento e acertar mais. Uhum. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: essa geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal. Tudo bem? Saúde. Obrigada. O que aconteceu com... Imagina. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Faz sentido sobre o que ele está falando aqui? A questão de Jonas, né? Pô, a galera tá lá, pô, me dá um sinal, me dá mais um milagre. O Jesus fazendo 1 milhão de milagres, a galera, me dá um milagre para ver se eu acredito no Senhor ou não. Ele, cara, pra geração perversa, né? Pra quem tá aí querendo me testar como se fosse ciência, né? A pessoa acredita mais na ciência do que no poder do Espírito e nas coisas que acontecem na própria vida da pessoa. O único sinal que eles vão ter é o sinal de Jonas. Jonas, o que aconteceu, né? Ele foi engolido pela baleia. Ele ficou 3 dias debaixo lá, né? Preso na baleia, no peixe. Depois foi cuspido no mar. Então, o filho do homem ia morrer, né? Jesus, 3 dias debaixo da terra e depois ressuscitar. Esse seria o sinal, né? Para que essas pessoas acordassem. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Cara, isso é uma coisa bizarra, né? Beleza, ouvindo aqui na Bíblia, beleza, nós já acreditamos em Jesus, a gente já sabe do poder dele, ele vem transformando gerações, já tem todo um crédito. Mas se é Jesus vindo agora e falando isso, eu sou maior que Moisés, né? Isso dá um choque, né? Eu sou maior que Salomão. A pessoa, não, a minha tradição, ela é sagrada, ela é maior. Nada é maior que isso. Então o pessoal aqui devia ficar louco, né? Falar, eita, esse cara tá brincando. Brincando com coisa pesada. Mas é porque ele é mesmo, é.
Bem-aventurados, graças a Deus aí pelos que acreditaram e seguiram. Eu tenho medo de ser um daqueles que lá no passado ia me prender na tradição, ia ter medo. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. É isso, galera. Nós somos luz, né? Nós temos que estar aqui disseminando o evangelho. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina o estivesse iluminando. Eu tenho, assim, uma certa pena, e eu acho que o que eu preciso ter é compaixão, e eu tenho um pouquinho, né? Pelos meus amigos que eles não conhecem essas palavras de sabedoria. É interessante como quem começa a ler a respeito se encanta tanto por toda essa sabedoria, né? E aí eu penso, poxa, eu com acesso à sabedoria, né, podendo consumir dela, ainda erro, né, tenho minhas dificuldades um monte. Imagina os caras que estão no engano, olhando para um monte de coisa ruim, consumindo um monte de coisa podre, sem poder discernir o que é bom e o que é ruim. Onde tudo pode, é só uma questão de liberdade, sem princípios, sem valores. Poxa, é difícil demais para os caras viver o dia a dia, os dilemas que eles passam, né? Isso daí me dá pena. Aí eu tento levar, mas tem gente que não quer ouvir, né? Então, é isso. Vamos se encher de luz, né? Olhar para o lado certo. É ótimo a gente estar aqui lendo a palavra. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Ah, que é muito legal essa lição. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do corpo. Vocês, fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. É de que adianta, né, gente? Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? E a gente olha muito só pro exterior às vezes, né? Esse tem que ser nosso cuidado. Cuidar tanto quanto, né? E Jesus já fala que o que atrapalha é o que sai, não o que entra. Portanto, limpem o interior dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que bom que ele dá essa instrução. Que aflição os espera, fariseus? Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Né? A questão é fazer o todo, né? Não se apegar só à prática que os outros veem e achar que, beleza, estou completando, porque o que os outros veem está certo. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. O que isso quer dizer? E pessoas que estão escutando, Aham. Sim. eu entendo que pessoas que tiveram grande glória aqui, porque tem gente que adora ser bajulado, um monte de coisa assim. Qual vai ser o destino? Todos nós, se Jesus não voltar, vamos experimentar o gostinho da terra. Quando você vai no cemitério, eu já fui recentemente, você pisa nos túmulos e nem sabe se a pessoa ali foi importante ou não, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber que a nossa glória não é para cá, entendeu? É. Jesus, se ele te levanta na terra, se ele te dá recurso, é para você abençoar quem tem.
Se ele faz de você uma voz, para você ser voz para quem não tem. Tudo tem que passar por ele, entendeu? Então, assim, porque eu creio nisso. Tem Aham. pessoas que Deus usa e tem outras que ele possui, entendeu? Porque usar, ele pode usar qualquer um, mas Sim. possuir a gente são pessoas que são muito íntimas, que são muito chegadas mesmo, entendeu? Ao Pai. É. Que a gente seja possuído por Deus, né? Pelo Espírito Santo, dominado por ele. E, poxa, cara, que quanto engano, né? Nessa época, deixa eu só colocar Claro. uma informação. Nessa época, os túmulos eram. Os judeus não podiam tocar, que eles eram tidos como impuros, né? Então, quando Jesus cita esse trecho, ele acredita-se que ele estava falando de Jesus acusou os líderes religiosos de ser uma influência contaminadora, ao invés de ser uma influência purificadora. Eles entendem que foi uma acusação bem forte e ofensiva. Caramba. Caramba. Ainda bem, né? Ainda bem, porque isso trouxe libertação. Se não fosse isso, a gente ainda tá na lei. A gente já tá achando que se trata dos rituais e não do nosso todo, do nosso ser, das nossas intenções. Igual quando Jesus fala dos copos, né? Que eles lavavam os copos e os pratos ao invés de se importar com o que realmente importa, porque os fariseus eles tinham todo um ritual de purificação dos utensílios na época, sendo que para eles era super importante fazer isso, mas para Jesus não é isso o mais importante, o exterior, né? É o interior. É. E quando ele fala que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, eu fico pensando se isso não dá uma certa proteção de Deus, né? A pessoa, poxa, ela fala tudo certinho, ela tem, sai do coração dela coisas boas, ela é cheia de luz, ela anda pelo certo, ela ama verdadeiramente Deus, ela é possuída, né, como a Jaque falou, pelo Espírito Santo. Se ela não tem uma certa proteção, que ela nem fica doente, né, comendo uma coisa que não tá tão legal. Não Eu sei se tem uma acho que deve, com coisa. certeza. Eu acho que com certeza. Eu acho que com certeza é ótimo, né? Eu acho que deve acontecer isso sim, por algumas vezes, ou todas, talvez. É, se ele falou, né? É. Então o especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim. Que a aflição também os espera, especialistas da lei. Pois é, ser especialista da lei. Pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Eles eram bons apontadores, né? E aí eles faziam as Você lembra coisas. que a gente, Uhum. só uma coincidência, elas não vão saber, mas você lembra que a gente leu em Mateus esse texto ontem à noite? Sim, Mateus 23. Ele vai mais profundo, né? Os textos de Mateus vão bem mais profundos na palavra de Jesus. Em Lucas parece que ele quer mais falar as coisas que aconteceram. E nossa, em Mateus, nossa. Em Mateus 23, Jesus fala: Meu, vocês são hipócritas, vocês colocam a barra lá em cima, não ajudam ninguém a fazer de acordo. Aí ele fala assim, ele aconselha as pessoas, ó, eles estão sentados na cadeira de Moisés, eles estão cumprindo com a lei. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles, né? Não façam o que eles fazem, porque eles, não cumprem de acordo lá, tudo 100%, eles não cumprem com o coração, né? E eles também não ajudam os outros a cumprir, eles só ficam apontando dedos. Eles só ficam colocando um fardo. Beleza, levem em consideração, eles são inteligentes, eles têm parte, né, da direção, deem ouvido a eles. Mas não façam o que eles fazem, porque eles não ajudam ninguém, né? Eles não colaboram para que isso aconteça. Enquanto Jesus não andava junto, né, ajudava as pessoas. Ele era médico, né, dos enfermos, de quem de fato precisava. Os outros não, eles ficavam entre os justos, entre os santos ali. Que às vezes é o que rola no convento, né, ou no mosteiro, o pessoal, beleza, boa correr atrás do que é certo. Mas se isolar, né? Você parar de estar junto, ajudando quem tá precisando, quem tá no engano, quem tá precisando de direção, né? Jesus não, ele ia junto
se infiltrava ali no mal e iluminava aquele mal todo, trazia o pessoal para mais perto de Deus. Que a aflição os espera, pois constrói monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Isso que é interessante, né? Quando é na própria geração, o pessoal vai e faz mal, não reconhece, não consegue discernir o que é do espírito do bem e o que é do espírito do mal. Né? Só olhando para trás é fácil, né? Ah, é o que a história contou, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Aí quando tá na sua vez, faz errado. Então os próprios antepassados dos caras crucificaram, né, os profetas. Mataram e etc. E vão fazer isso com Jesus agora, vão fazer isso com João Batista. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Tem a referência desse, por um acaso, Maria? O 49. Deixa eu ver. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias. Nossa, era exatamente esse, hein? Morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente essa geração será considerada responsável. É Lucas 23, né, que tem. Exatamente, é a mesma passagem, só que ainda mais profunda. É, gente, que a gente esteja do lado do bem, né? Cheios do Espírito Santo e conseguindo discernir. Pra gente também não ser quem tá crucificando, atacando pedra, achando que tá errado, quem tá sendo usado por Deus, né? Que nessa geração tem pessoas sendo usadas por Deus. Tem pessoas nos ajudando a discernir, a entender como a gente deve agir, né? De acordo com esse tempo atual. E tem gente que gosta de atacar pedra neles. Gosta de falar, não, é tudo só lá atrás. É só lá atrás. Que isso, coisa horrível. Não é hoje. Deus é vivo. Ele age ainda através de nós. Não tem não, né? A referência aí do que Jesus quis dizer aqui. Dá um ok Qual que é ele o... tá... O 49 foi a isto que Deus em sua sabedoria... Opa! Foi a isso que Deus em sua sabedoria se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Tá dizendo assim que, portanto, foi isso que disse a sabedoria de Deus. Em Provérbios, a sabedoria é personificada como uma mulher que transmite a sabedoria divina aos seres humanos. Aí tem uns textos em Provérbios. Provérbios 1, de 20 a 33 e 8, de 1 a 9. A citação não provém explicitamente do Antigo Testamento. Ah, tá. Entendi. Não é necessariamente uma passagem no Antigo Testamento, né? Mas a sabedoria é citada o tempo inteiro em Provérbios como essa Isso. mulher sábia que ajuda a gente a entender as coisas. Ah, e a sabedoria, quando ela é descrita em Provérbios, ela é a descrição de Jesus perfeita. Vale a pena ler. Eu não sei qual que é o capítulo que descreve a sabedoria em Provérbios, mas é Jesus. Eles descrevem Jesus. É muito engraçado. É verdade. Total, assim, lê que vale a pena. Depois eu pesquiso aqui no final. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente essa geração será considerada responsável. Que aflição os espere, especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Que falta de discernimento, né? Apego só aos detalhes, às regrinhas. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Provérbios, descrição da sabedoria. Provérbios, descrição da sabedoria. Vamos ver qual que é o capítulo. Provérbios 8? Provérbios 1, de 20 a 33. E 8, de 1 a 9. É Provérbios 1? Então tá. Beleza, a gente manda lá no grupo então, pra gente poder ler Provérbios aí pra complementar a sabedoria de Deus, né?
Jesus é essa personificação, ele é perfeito, né? Se não é perfeito, não é Jesus. Se não é perfeito, não é o Messias. Se não é perfeito, não é quem a Bíblia profetizou o tempo inteiro. E Jesus é perfeito, ele completa aí todas as profecias e nos surpreende com muito mais. Pô, bom demais aí poder ler. É verdade. Tudo isso aí começou com o pessoal pedindo para aprender como orar, né? E aí ele ensinou a oração do Pai Nosso. E depois falou, poxa, não, mesmo que vocês peçam coisas que não são boas, né? O Pai vai dar o que é bom. Então peçam o Espírito Santo. Vamos pedir, né? Para ele falar mais alto dentro da gente, deixar essa luz do céu brilhar. Amém. 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 Quem gostaria de orar aí pra gente encerrar? Querem encerrar orando o Pai Nosso? Eu acho que se a gente for orar o Pai Nosso, né? Vai dar. Cada um vai orar num tempo, mas a gente pode tentar. O que vocês acham? Ou quer uma pessoa orar? Vamos sim. Então tá bom, eu vou puxar e aí vamos juntos. E se der ruim, a gente continua. Cada um aí na sua. Eu tiro o fone, qualquer coisa a gente segue. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por favor, perdoa as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Nos livra do mal. Não nos deixe cair em tentação. Pois seu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. 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 Ai, gente, vou te falar. Posso falar para vocês? Claro. Como depois de ontem, meu dia totalmente transformado. Jaque, muito obrigada por esse convite, tá? Que Deus te Glória a Deus. abençoe assim, poderosamente. Olha só, Amém, Deus tamo abençoe. junto, tá bom? Eu tenho que sair agora, que já estão me aguardando aqui. Eu amo Ah, vocês tá. em Cristo. Vai lá. Amanhã a gente tá junto, tá bom? Beijo pra Vai vocês, lá, tá? Jaque. Bom Deus dia. Vai abençoe lá, o seu Jaque. Deus trabalho. abençoe. Beijo. Valeu, tchau. E assim, meu dia foi totalmente transformado. E assim, eu fiz até uma live lá, depois vocês me seguem, eu tenho Instagram, passo para vocês. Uhum. E eu fiz uma live, porque eu sempre fazia todo dia de manhã, lá em 2018, muito tempo atrás, sabe? Falando da palavra, enfim, do que me toca, né? O Espírito Santo. E aí eu tava tomando café, eu fiz, aí tipo, sabe aquela coisa assim, deixei o Espírito fluir? Aí eu fiz e meu dia, assim, foi maravilhoso, gente. Muito obrigada, porque isso faz toda a diferença, né? Começar o dia, assim, a gente buscando, né? Presença de Deus, nossa, não tem preço, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês mesmo, de verdade. Pô, abençoe nós, né? Pô, ele fala isso aí, a gente buscar e aplicar, né? Então, que a palavra vá transformando a gente todos os dias, conforme a gente vai lendo, buscando conhecimento, entendendo, aplicando. E aprendendo, né? Principalmente colocando em prática, né? E aprendendo, tipo, eu, por exemplo, como eu falei, eu tenho 12 anos de conversão, mas, tipo assim, ler. Claro, a gente vai em célula, já fui em várias igrejas, mas, assim, é diferente você estudar, você se aprofundar, você entender cada versículo, sabe? Muito legal mesmo. Obrigada mesmo, gente. Valeu. Total. Obrigada a vocês também. Obrigada a todos vocês, todos nós, né? A gente um ajuda o outro. Vamos se ajudar. É isso, a gente E precisa. Elisa que tá aí também amou, né, Elisa? E a gente quer contagiar outros para vir com a gente. Tá, esse é o intuito. Vamos com força. A gente não te ouviu, Elisa. E tá ruim, Elisa, o áudio. É porque eu já estou a caminho do trabalho. Ah, tá. Bom É que eu trabalho, falo Elisa. demais, gente. Eu falo muito. Se deixar, eu ficar aqui até 10 horas. Muito bom. Tudo bem na minha vida. E sem dúvida eu vou espalhar essa boa notícia. Tá bom? Com certeza. Glória a vamos Deus, para cima. Elisa. Glória a Deus. Estamos juntos, gente. Uma coisa aqui. 2 pontos, né? Uma coisa que eu acho importante os livros, eles são escritos por um autor com uma intenção, né?
E aí ele escreve um livro inteiro, e às vezes a gente fica pegando pedacinhos. É bom a gente ler inteiro, pegar esse todo, entender qual que era a mensagem por trás, quem que é o autor, para quem ele escreveu, e pegar o todo, né, do que está sendo dito ali, e guardar aquilo no nosso coração. E aí não ficar só no estudo, que senão a gente fica igual os mestres da lei. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem a chave, né? A chave aí do reino. Eles tinham também, eles que tinham acesso aos pergaminhos, todo o estudo. Só que eles ficavam interpretando de uma maneira religiosa, né? Então que a gente não seja religioso, de jeito nenhum, que a gente entenda que isso é o todo. O mundo espiritual é Não, extremamente sim. real, né? Isso é Não, a sim, gente. tipo, e cada tipo dia que você dá uma, né, você ministra, né, enfim, da aula, não sei como é que chama aqui, é aula? Eu acho que é aula, né? Não sei. Nossa Estudo, leitura Eu até, faço mano. a escola. é leitura com estudo, um É, pouquinho, bem leitura com raso, mas estudo. É, Então, o Lucas 10 ontem me marcou sobre o poder lá, da gente pisar em escorpiões, cobras, serpentes. Foi ali, foi a chave para o meu dia, entendeu? é. E hoje o Pai Eles, Nosso. É pegar a chave, é o que você falou, pegar as chaves, entendeu? eles são muito densos, né? Tem tantos. Um amigo meu fala que é uma caça ao tesouro. E eu concordo 100%. Aí, meu, você lê 3 versículos, você pode meditar naquilo o dia inteiro, que vai é embora. verdade. E o interessante é como Deus fala com cada um de forma específica, né? Para mim, já o que marcou hoje foi que ele já começa falando da oração. E ele é muito específico, Lucas, ele fala muito que Jesus se reservava para orar com muita frequência. Então, ele sempre tinha o tempo dele com Deus, de oração, e isso me marca muito, porque se Jesus era assim, precisou disso, que dirá a gente, né? Pô. Não é? Nossa, meu Deus. E pra mim o que marcou foi que a galera que tinha acesso ao conhecimento não conseguiu perceber quem era Jesus. E quiseram crucificar ele. Então, pô, Meu Deus. cada um de nós, né, tocado de uma forma. Deus vai falando com a gente, né? Vamos seguir. Bom demais, galera. Animal. Amém. Glória a Verdade, Deus. amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês então. Tamo junto. Até amanhã, às 6. Amém. Até amanhã. Até Tamo amanhã. Dia junto, abençoado é para gente. vocês.